Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Olá, ouvintes da Educa Web Radio. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão Educa Entrevista. Eu sou o Fúvio e hoje tenho aqui comigo, mais uma vez, o professor Josilmar Cordenon Cicia e também o meu nobre amigo Rodrigo Augusto Prando. Sejam muito bem-vindos, Josilmar, Prando. Bom, muito obrigado, muito obrigado aí por mais uma vez estarmos aqui e vamos debater os assuntos da semana. Hein? Prazer estar com vocês também, meus amigos. Muito bom. Bom, um assunto, né, que está em destaque nos últimos meses aí é a questão do arcabouço fiscal, né, que sabemos todos nós, foi votado nesta semana e isso tem uma série de impactos. Então, para que os nossos ouvintes, né, possam entender melhor acerca desse tema, eu começo com você, Josilmar. Por favor, explique para os nossos ouvintes o que é esse tal de arcabouço fiscal que tanto se fala e que provavelmente muitos dos nossos ouvintes ainda não saibam. Bom, vamos lá. E tem uma regra fiscal de como o governo se coloca como uma restrição às suas ações, para restringir o gasto de uma forma a sinalizar aos investidores que o gasto não vai sair do controle e automaticamente a dívida pública não vai sair do controle, ou seja, a dívida pública vai ter uma trajetória sustentável no longo prazo e que isso deve trazer uma certa garantia aos investidores que a economia vai andar nos trilhos. Então, só pegando algum histórico, desde o começo do Plano Real, a gente costumou a ter sempre uma regra fiscal, de uma forma mais estrita, rígida e outras vezes não. Logo no comecinho do Plano Real, a gente tinha um problema de não saber qual que seria o impacto quando você tirasse a inflação, porque a inflação, o governo, é como se fosse um imposto inflacionário, seria uma receita meio escondida, que a gente não sabia a dimensão de quanto que ia ser impactada as contas do governo quando você retirava a inflação crônica que nós tínhamos. E a gente tinha uma série de problemas que o gasto cada vez maior, o Pedro Malan, eu lembro que se assustava toda vez para fechar as contas e só aumentava gasto, não conseguia segurar, enfim. E foi um susto atrás do outro, a realidade foi se impondo. Até que teve crise da Ásia, crise da Rússia e chegou na crise do Brasil. O Brasil teve que deixar o real flutuar, a gente vivia no câmbio fixo, e aí a gente fez um acordo com o FMI e tudo mais, para colocar acabamos tendo o tripé macroeconômico de câmbio flexível, metas de inflação e perseguir um superávit de 3% do PIB na época. Superávit primário, sem contar os juros, tá certo? Então, só pegando as despesas primárias. Esse é o chamado superávit primário, que também é o que rege, a meta do arcabouço hoje. Isso foi, com o tempo, foi seguindo. Teve, na transição do Fernando Henrique para o Lula, teve um problema aí de... o dólar disparou, toda a insegurança com relação ao primeiro governo Lula, e ele estava disparado nas pesquisas, o mercado não confiava, o dólar bateu a 4 naquela época, foi um certo caos, mas foi feita a carta aos brasileiros, o Lula, junto com o Palocci, cumpriu tudo que estava naquela carta, e foi cumprido o acordo com o FMI, e foi se acertando as contas. Manteve-se a meta de 3%, mas ele conseguiu entregar um superávit maior, de 4,5%. Então a dívida foi caindo, tinha espaço, foi tranquilo, nós tivemos um período muito bom de crescimento econômico, com boom de commodities e tudo mais. Então o primeiro e o segundo governo Lula foram bem, apesar da crise internacional, mas daí veio o governo Dilma. Ao longo de todo esse período,
muita economista está falando, olha, vai ter o problema com a Previdência, uma hora vai bater, porque os gastos de Previdência iam crescendo. No começo o déficit da Previdência era relativamente baixo, mas ele dava sinais claros que, dado o envelhecimento da população e o nosso setor informal bastante alto, você ia ter problemas aí na frente. E chegou no governo Dilma. A Dilma, a partir de 2014, a gente não conseguiu ter mais nem superávit primário, começou a ter déficit. E muita gente achou estranho que a meta começou a ser negativa, quer dizer, a gente não, o governo já falava, ó, a gente não vai ter como ter meta positiva. Eu lembro até a Miriam Leitão falando, como ter meta negativa? Eu falei, não tem condições, ainda tinha que ter, apontar que daquilo lá não ia passar, não ia cair. Uhum. E foi o governo Dilma desorganizou muito essa parte econômica, fiscal e também monetária. Contaminou, inclusive, o Banco Central, o Alexandre Tombini, foi a pior administração do gestão do Banco Central que nós tivemos. A inflação sempre ficou acima da meta, sempre beirando o teto da meta de inflação. Bom, enfim, aí teve o impeachment e aí assumiu o Temer, com uma equipe econômica mais ortodoxa. De um lado você tinha o Ilan Goldfein no Banco Central, mas você teve uma equipe no Ministério da Fazenda, debaixo do Henrique Meirelles, que propôs o teto de gastos. Uhum. Qual que a lógica do teto de gastos é muito interessante pelo seguinte, dado o nosso déficit estava enorme, fiscal, seria necessário você reduzir drasticamente os gastos. Eu lembro, né, Jô, desculpa te interromper, que Sim. o teto de gastos, né, ele previa que o governo só podia elevar a despesa com base na inflação, não era? No ano anterior. Exatamente, ele colocou o gasto de 2016 como o teto. E o teto ia ser reajustado de acordo com a inflação. Só para fazer um parâmetro com o arcabouço, porque o arcabouço acabou substituindo o teto fiscal, certo? Sim. Então o arcabouço subentende-se que ele é mais flexível, correto? É mais flexível e ele tem um piso de crescimento. Na pior das hipóteses, mesmo que fure tudo, o gasto deve crescer no mínimo 0,6% ao ano. 0,6%. Isso mesmo que foi uma catástrofe as contas públicas, o teto sobe 0,6% acima da inflação. Mas isso, obviamente, que vai depender do que o governo vai arrecadar no ano anterior, correto? Exatamente. Então, quanto maior for a arrecadação, maior será o tamanho do espaço que eles vão ter aí para aplicar em novos gastos. Sim. Então, a lógica do teto, que isso aqui acabou ser uma certa evolução, foi inteligente pelo seguinte sentido. A gente era necessário fazer um forte ajuste nas contas, principalmente uma queda forte nos gastos, porque a sociedade parece que deu um basta ao aumento de impostos. Que na época do Fernando Henrique, que precisou fazer ajuste fiscal, o ajuste foi feito com aumento de tributação, aumento de carga tributária. E a sociedade não aguenta mais isso, então o ajuste agora é para redução de gastos. Só que politicamente isso é muito mais complicado. E por isso nós temos aqui, João, a presença do nosso querido amigo Rodrigo Augusto Prando, que daqui a pouquinho ele já vai falar um pouco mais da política, né, por trás de tudo isso. Exatamente. Então, ao invés de fazer um ajuste drástico, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos segurar do jeito que está os gastos, deixar a economia respirar, porque no momento, se fosse feito um ajuste mais ortodoxo, mais duro, em 2016, 2017, a economia brasileira, que já tinha vivido os 2 piores anos econômicos, uma recessão de 3,5% em 2015, 3,5% de queda de PIB em 2016, foi pior do que a pandemia, foi a pior da história. A economia estava fraca, não conseguiria sobreviver a um custo tão alto, um ajuste que seria necessário. Então falou o seguinte, vamos segurar os gastos, vamos deixar a economia voltar a respirar, voltar a crescer,
Então dá tempo. O teto de gastos previa 20 anos com esse teto vigorando, sendo que em 2026 ele seria revisto, tá certo? Depois de 10 anos. Essa era a projeção. O interessante é que foi feito o teto de gastos e a reforma da Previdência era para sair em seguida, que a ideia também do teto de gastos vamos congelar os gastos aqui, mas fazer reformas que caiam os gastos estruturalmente. Então, primeiro, reforma da Previdência, depois viria a reforma administrativa, para você ter condições do governo, inclusive, administrar o orçamento, que nós temos um orçamento bastante engessado, que os gastos discricionários do governo são muito pequenos. E esse é um grande problema que nós continuamos, que não foi atacado no arcabouço fiscal. Tá? Então, no Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência, fez o teto de gastos. No começo do governo Bolsonaro, conseguiu fazer a reforma da Previdência. Mas o teto de gastos se tornou nós tivemos contas fiscais conversíveis, né? O teto abria-se, fechava, furava-se. Você perdeu a credibilidade daquela regra, porque toda hora era mexida. E também você teve no último ano, que essa é uma questão ainda em aberto, a questão dos precatórios, que era você tinha que pagar obrigatoriamente, tinha que pagar, porque era decisão judicial, e isso aí está sendo colocado para o futuro. Então, uma série de subterfúgios à regra do teto de gastos. E daí veio o governo Lula com uma série de demandas para mais gastos, para apoiar gastos sociais e tudo mais, e eles fazem, no pacote, na PEC da transição, fazem um ajuste aí de aumentar os gastos, que com uma emenda constitucional para poder aumentar os gastos para esse ano, aumentou aí para 200 bilhões de reais esse ano. E, ao mesmo tempo, ia propor o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal foi proposto em março, se não me engano, e aprimorado na Câmara, que basicamente diz o seguinte: olha, o gasto não vai ser reajustado somente pela inflação, o teto. Você vai ter regras do seguinte, que se você... Aí tem, a cada ano tem metas de superávit primário, ou assim, metas de saldo primário do governo, ou seja, quanto que ele vai arrecadar acima dos gastos, ou quanto vai gastar abaixo do que a receita. Então, por exemplo, o ano que vem, que é o que vai valer mesmo, é que nós zeremos o déficit fiscal primário, ou seja, a gente vai gastar a mesma coisa que arrecada. Essa é a meta, sem contar juros, tá? Então, se você atingir essa meta, o gasto vai crescer 70% do crescimento da receita. Isso da receita corrente, da receita que não coloca aqui receitas extras, por exemplo, venda de concessão de exploração de petróleo, uma privatização, eventual privatização, essas receitas extraordinárias estão fora dessa conta. Mas esse é um certo problema, só que essas receitas extraordinárias entram no cálculo do superávit. Tá? Então, é isso que se fala, que o governo pode criar receitas para se atingir a meta, tá? E poder aumentar o gasto em 70% do crescimento das receitas correntes. Se não conseguir a meta, ele vai poder crescer somente 50% do crescimento das receitas. E vamos supor que você tem uma recessão caia, aí existe uma regra que, no mínimo, então, se a receita caiu ou parou, os gastos poderão crescer em termos reais 0,6% de um ano para o outro. Então, ou seja, esse é mais ou menos a regra
genérica aí do arcabouço fiscal. Bom, Jô, você fez aqui, você deu uma aula para nós, né? Então você passou por toda a história aí, né? Desde do começo, para a gente poder entender um pouco melhor, né? Mas agora eu quero te desafiar, antes de passar a palavra para o Prando, quero te desafiar, Josimar. Explica para os nossos ouvintes, então, o que é o arcabouço em poucas palavras. O arcabouço é a regra que o governo está se autoimpondo para não gastar o que bem entender, tá? Então ele está colocando limites para o crescimento do gasto, tá certo? Esse é o espírito do arcabouço. Perfeito. Prando, claro que você vai comentar aí acerca do que o Josilmar falou, mas eu te deixo aqui também uma pergunta para que você possa introduzir aí no meio da sua fala. Haverá algum tipo de punição se o governo não cumprir essas metas, Prando? Bom, então quero agradecer de novo a mediação do Fulvio aqui, o meu amigo Josilmar, professor Josilmar, que de fato deu uma aula e mostra como um tema complexo, não é? Todas as vezes que você tenta simplificar e dividir o Brasil em duas questões, não é? Antagônicas, você simplifica, mas geralmente erra, né? E a gente vê que não é tão simples. Até, Fulvio e Josilmar, uma discussão que se porventura o Lula saia das regras, ele pode incorrer em crime de responsabilidade, o que levaria à abertura de um processo de impeachment, né? Então, teria que se tomar muito cuidado, porque tem uma coisa que é inescapável. Da mesma maneira que o orçamento doméstico, a gente tem um salário, né? A gente tem ali o que entra e o que é gasto, de gastos fixos, variáveis, o governo também. E o governo não pode ter a autorização para gastar como se não houvesse amanhã, porque há amanhã e a conta volta, né? Eu quero lembrar aqui, retomar a importância que foi o Plano Real, que o Josilmar citou, né? A época que eu era um jovem e vocês também, não é? A gente ia ao supermercado, eu me lembro que eu ia com meu pai, com a minha mãe ao supermercado, e a gente geralmente costuma deixar sempre para colocar, né, leite de saquinho, o leite era de saquinho antes, né, que estava geladinho, Danone, presunto, tudo mais, no final, para você não ficar andando, né, com esses produtos perecíveis no carrinho e ficar ali fora da geladeira, né, da gôndola refrigerada do supermercado. Em alguns momentos, né, aquele Danone ou aquele queijo, ele era remarcado 2 a 3 vezes enquanto a gente estava no supermercado, não é? Reforça bem, enquanto a gente estava no supermercado. A inflação mensal era uma coisa tão absurda que o pobre, que não tinha conta bancária, que não tinha condições de se defender e que não tinha como, por exemplo, a época, né, depois o Josilmar pode explicar melhor, mas tinha o overnight, que era um investimento que dava toda noite ele virava e te dava uma certa remuneração, mas a maioria das pessoas não tinham. Então, o empresário, o consultor, ele assinava tudo em dólar, porque ele queria um porto seguro, né? Enfim, a gente tinha uma moeda que era uma moeda já corroída pela inflação, o poder de compra caía muito. E o Fernando Henrique, vale lembrar, quando ele se torna ministro, né, da Fazenda, assumiu uma loucura, porque o Fernando Henrique, ele era o ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco. Fernando Henrique, que fala português, inglês, francês e espanhol, estava viajando o mundo na condição de chanceler nos melhores dos mundos. Então ele ia para a Europa, ele ia para os Estados Unidos, ele ia para o Oriente, e não era raro ele encontrar colegas ali, primeiros ministros, presidentes, que foram alunos dele em universidades estrangeiras ou colegas professores. E ele me vem e assume essa bomba que é tentar controlar a inflação. Mais ou menos hoje a ideia, eu acho que aí é um exagero demais do governo e dos petistas, dizendo que o arcabouço fiscal teria o papel tão importante como teve o Plano Real do governo Fernando Henrique. Eu diria que não, mas que é importante sem dúvida, porque você tem que ter limites, você tem que ter um regramento e a gente não pode gastar mais do que arrecada. Quando se gasta mais do que arrecada,
geralmente governos populistas que estão preocupados apenas no curtíssimo prazo e sempre faz um discurso muito simplório, eles não estão muito preocupados com o médio e longo prazo, eles acabam incorrendo em várias manobras que se tornam tragédias para as contas públicas, mas que não são tragédias abstratas nas contas públicas, são tragédias na vida cotidiana do brasileiro, que é quem paga esta conta. E a gente tem uma realidade fiscal absolutamente complexa. Eu nem ouso, Fúvio e Josilmar, a tentar explicar nada disso, porque se eu soubesse, as grandes empresas não tinham que ter escritórios especializados da onde sai a mercadoria, para onde vai e quanto tem que calcular. Quer dizer, é um negócio muito difícil, fora que nós aqui, professores, pagamos imposto que é retido na fonte, né, o imposto de renda que já vem na nossa desconto na folha salarial, e pagamos impostos em cascata de tudo que nós consumimos, não é? Não só nós professores, mas todos os seletistas, né? Todos aqueles, tô dizendo nós aqui, claro, porque a gente recebe ali o nosso contra-cheque, a gente olha ali. Então, e não dá nem para fugir, não tem como, né? Uhum. A nossa política, a nossa e qualquer política, ela existe para resolver conflitos que são instaurados na sociedade. Não tem sociedade isenta de conflitos. Agora, para que serve a política? Para que esses conflitos sejam resolvidos no âmbito do diálogo, dentro das instituições e à luz da lei e dos princípios republicanos. Fora disso, a gente tem o caos. Então, não é simples, porque o governo, ao trazer uma pauta tão importante, encontra um Congresso que, depois da última eleição, é um Congresso que é preponderantemente de centro-direita. Agora, você tem figuras de centro-direita cujo pensamento e responsabilidade são enormes, porque essa também era uma pauta, então eu imagino que essa não deva ser uma pauta ideologizada, é uma pauta que deve servir para colocar regras da vida do Estado brasileiro, e o Estado custa, não é? Então o governo não imprime dinheiro. Não, custa e muito, porque a gente tem um país continental, a gente tem uma realidade em que nós três aqui, ou o nosso ouvinte da Educa, tem certa dificuldade de enxergar que em algumas regiões aqui da grande São Paulo, você tem uma miséria que é quase absoluta. Então, assim, existem gastos enormes. A gente tem grandes problemas, né, no SUS, mas existe um SUS. Em outros países, se você chegar na porta do hospital com a perna quebrada, você vai gangrenar ali, você vai perder a perna e você tem que depois empenhar a sua casa para pagar o custo do hospital. Então, tudo isso... Você sabe, Prando, desculpa te interromper, você está falando, né, dá uma coceira, dá um comichão, né, para a gente poder dar os pitacos, né? Você está falando do SUS e você está falando muito bem, mas depois eu quero que você coloque aí na tua fala, ou passe a bola para o Jô, no seguinte sentido: a máquina do Estado está completamente inchada. Então, mas isso aí tem pesquisas que mostram que não é bem por aí, né? O que a gente tem, e aí eu diria, para que eu concordo, é que a gente tem um grupo privilegiadíssimos de funcionários públicos que ganham muito acima da média dos outros trabalhadores. Claro. É aquilo que um autor que eu gosto muito, Raimundo Faoro, tem o seu livro chamado Os Donos do Poder. É uma casta burocrática que se assenhora do Estado, que toma o Estado para si e acha que o Estado é a extensão de sua família, que o Estado é a extensão de sua empresa, que o Estado é a extensão dos seus interesses, e tomam para si. E isso a gente tem nos três poderes. Sim, a gente tem no judiciário, a gente tem no legislativo, a gente tem no executivo, não é? Uhum. Então, se a gente for olhar, falar, mas o nosso Congresso custa muito. De fato custa, mas a inexistência dele nos custaria muito mais, inclusive em termos de liberdade. Né? Ok, aí dá discussão para mais de metro, né? Porque existem estudos que mostram que a relação funcionário público e funcionários da iniciativa privada, ou o conjunto de cidadãos do Brasil, não é aquele país que mais tem. Então a gente tem, dentro do Estado, distorções enormes. Como a gente tem menos distorções, talvez,
na iniciativa privada por uma lógica do mercado. Como, na grande maioria das vezes, no Estado, salários, benefícios, privilégios e penduricalhos são votados por aqueles que são interessados neles, você tem uma enorme dificuldade de alguém que tem uma residência numa cidade, mas tem auxílio moradia. Então é esse juiz que vai te julgar. E há pouco, se não me engano, foi o Tribunal de Justiça, né, que eles se concederam um aumento para poder trocar o sofá da casa dele. Então, auxílio sofá. Este tipo de conduta revolta bastante a população. Demais. Agora, essa mesma população também há pesquisas que indicam que se ocupassem os mesmos postos, fariam a mesma coisa. Sim, lógico. Você vai querer mexer no meu queijo? Então, mas aí a gente tem que entender que existe uma coisa fundamental. Eu sempre costumo dizer isso em todas as entrevistas. Político não cresce na horta atrás do Palácio do Planalto e a cada 4 anos tem uma colheita. O político mais comprometido e o mais picareta chegam lá pelo voto. Sem dúvida. O presidente da Câmara, o presidente da República e o Zé Mané, que está metendo a mão no dinheiro corrupto, todos eles foram eleitos. Então não adianta a gente só olhar para a qualidade da política e da representação política sem olhar para a qualidade dos valores que existem dentro da nossa sociedade, porque eles são eleitos. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Então você está dizendo que o brasileiro não sabe votar? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele vota de acordo com seus princípios e seus valores. Quem sou eu para dizer quem sabe ou não votar? Porque quando o Bolsonaro ganha, e o pessoal que votou no Lula fala, que votou no PT são um bando de imbecil. Agora quem votou no Bolsonaro, então assim, a gente, quer dizer, quem somos nós para dizer em quem os brasileiros devem votar? O que eu estou dizendo é que a qualidade ou não da classe política depende em larga medida da qualidade dos valores que norteiam um tipo de sociedade. Perfeito. Nós temos pesquisas empíricas, nós temos um conjunto de estudiosos que mostram como o brasileiro adora apontar o dedo para Brasília, achando que aquilo ali é um antro de bandidos e corruptos, mas na sua casa, na sua empresa, na sua Talvez não seja diferente, né, Prando? Não sejam microcosmos, né, Fulvio? É isso mesmo. Então aí a gente começa a olhar e ver, pera um pouquinho, é legal a minha narrativa e o meu discurso. E por falar em narrativa e discurso, ainda naquilo que o Josilmar falou, né, o governo do presidente Lula, do Lula 1, né, do Lula 1, o Lula 1 manteve o tripé macroeconômico e só houve um acordo com o FMI ali, porque quando o Lula estava como aquele que certamente venceria a eleição, bem lembrou o Josilmar, o mercado ficou temeroso. Será que não vai ser aquele Lula que dizia que ia romper contratos, que ia estatizar? Então, aí o que fez o Fernando Henrique? Fernando Henrique fez reunião com todos os candidatos do partido dele, dos outros partidos, e disse para o mercado e disse para o FMI, nossos candidatos são todos responsáveis e se for o Lula eleito, ele manterá tudo aquilo que foi acordado. Isso acalmou o FMI, o mercado, de maneira que o Lula pudesse ter tido a transição mais civilizada de um presidente para o outro. Não teve nada parecido com o que fez o Bolsonaro com o PT. Bolsonaro quebrou fechadura, levou chave embora, quebrou computador. Aquilo ali inclusive foi uma coisa de terra arrasada. Na Segunda Guerra Mundial, você perdia uma cidade, você arrasava. Foi o que aconteceu. O Fernando Henrique montou a comissão do governo dele, a comissão do outro governo, eles dialogaram, tá aqui, abriu tudo e tudo mais. Sabe o que fez o PT? Logo depois, criou a narrativa que haviam recebido uma herança maldita. Ou seja, a construção de um plano que estabilizou a economia do país, de uma ação política
liderada não por um economista, mas por um sociólogo, que teve uma equipe de economistas que inclusive haviam se frustrados em planos econômicos anteriores, conseguiu fazer que a inflação caísse e estabilizasse a economia. Então percebam o quanto a política ela é suscetível de nem sempre a história como ela é prevalecer a partir das narrativas que são criadas e comunicadas. E o PT sempre foi muito bom nisso, em criar narrativas. Eu me lembro que há muitos anos eu escrevi um artigo dizendo que o PT era uma grande fábrica de narrativas. Se tinha algo que o PT poderia oferecer, eram as narrativas, e que obviamente não eram narrativas condizentes com a realidade. Hoje, você tem uma situação em que eu costumo dizer o seguinte. Aí o jornalista me pergunta e fala assim, mas o que há a diferença do Lula 3 para o Lula 2 e para o Lula 1? Eu falei, olha, o mundo é outro, o Brasil é outro, o Lula tá envelhecido, o Lula perdeu a esposa, perdeu o neto, perdeu o irmão, foi preso, né? Enfim, tudo isso mostra que a situação política e econômica é outra. E na democracia, ele tem que saber conviver com um Congresso que não lhe é tão favorável. Ele não se candidatou, ele não foi eleito. Todos aqueles que se candidataram e foram eleitos, eles estão ali para também dividir e compartilhar o poder. Então veja que coisa interessante, não é? Todo mundo olha o chamado Centrão como se o Centrão fosse o diabo na terra, esquecendo que todos os deputados do Centrão foram eleitos nos seus estados, nas suas regiões, receberam voto. Eu gosto muito, e eu falei hoje cedo, né, quando eu estreiei na bancada do SBT News, dizendo o seguinte, o Fernando Henrique afirmou que as forças do atraso estão presentes na sociedade brasileira. A grande pergunta para um líder político é se você vai liderar o atraso ou vai deixar que o atraso lidere o seu governo. Então, o que significa isso? Que quer queiramos ou não, a gente tem que fazer concessões e compartilhar o poder. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro o Lula dividiu entre nós e eles. Eram os petistas virtuosos e todos os outros não tinham sensibilidade e não gostavam de pobre. O Bolsonaro recriou a polarização entre a velha e a nova política. A nova política somos nós, que vamos ser conservadores nos costumes e liberais na economia. E os outros da velha política têm o centrão. O que é o centrão? O toma lá da cá, o fisiologismo, né? E a troca de favores e favorecimentos. O que aconteceu com o governo de Jair Bolsonaro? Para não ter um processo de impeachment, o Bolsonaro, via orçamento secreto, abriu as contas e deu dinheiro para o Arthur Lira. O Arthur Lira, digamos que o Arthur Lira era um menino mirradinho que foi para academia. O menino ganhou massa muscular e ficou bonitão. Aí chega o Lula, agora você vai voltar a ser aquele menino mirradinho? Não, senhor. Na política, você conquista o poder, você luta pela sua manutenção e, na medida do possível, em sua ampliação. Ninguém quer retroceder em poder. Então, hoje, o Arthur Lira é alguém que tem muita força. E como que você comprova empiricamente? É só pegar e ler o jornal hoje de manhã, quantos bilhões foram investidos nas Alagoas, que é o estado de origem do Arthur Lira. Né? Não teve a reforma ministerial que o governo gostaria, que o Congresso e o Arthur Lira gostaria, o Centrão gostaria, mas foram quase 21 bilhões liberados para os deputados. Ah, mas isso tudo pode? Ué, pode porque faz parte do jogo. Ah, mas eu não queria jogar esse jogo. Ué, vai morar na China. Vai lá pro Putin, que o Putin te derruba o avião, na é verdade. Você não ou vai pra Cuba. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui com o professor Josilmar, professor Prando, que deu outra aula aqui para nós, mas nós vamos agora fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos mais com Conexão Educa Entrevista, falando um pouco mais do arcabouço fiscal. Até já!